Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, e hoje eu me regozijo desde que o encontrei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele fui liberto do perigo e do mal. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Reino dos céus, reino dos céus. Uma igreja forte, uma igreja forte. Paz e luz a todos os irmãos e irmãs, paz e luz. Eu quero hoje, com muita calma, mostrar para vocês onde mora o sofrimento da maioria das pessoas. Por que que as igrejas aí fora estão cheias de derrotados, de pessoas fracassadas, casamentos
de aparência, destruídos, vida financeira arruinada, uma derrota dentro de casa para o pai e para a mãe ver o filho sendo devorado pelas drogas. Por que isso? Um pastor me procurou chorando, de uma igreja dessas antigas, e ele me perguntava por quê. Eu sou pastor, prego a palavra de Deus e minha casa é uma derrota, minha família é uma derrota, meu ministério é uma derrota. E eu falei para ele: observo tanto de gente nova que todo dia chega aqui no santuário, cada um de uma igreja diferente. Por que que eles vêm? Porque veem aqui a vitória, o poder espiritual, a força. E de onde saem todas essas graças de Deus para a vida das pessoas, se nós pregamos o mesmo evangelho? Falei para ele. Então eu vou mostrar para você uma coisa muito importante hoje aqui. Feche os seus olhos. Eu sei que você tem em mente o seu problema, seu sofrimento, a doença, a dor, a tristeza, sua casa, sua família, sua vida, seus fracassos, suas derrotas. E você veio aqui em busca de uma resposta de Deus, de uma cura, de uma saída, de uma solução. Feche os olhos, eu vou orar por você. Invocamos, Senhor, o teu nome. Clamamos, Senhor, pelo teu nome. E pedimos que o teu Espírito nos revele hoje. Revele a cada pessoa que está aqui, Pai, a origem do sofrimento, da dor, da doença, desta carga de sofrimentos que esta pessoa tem passado na vida, para que este mal seja arrancado pela raiz, pelo poder do nome de Jesus. Que assim seja, e todos digam amém. Amém. Fala comigo. Dívidas passadas. Eu sei que só esta palavra já fez você viajar no tempo e lembrar do seu pai, da sua mãe, seu avô, sua avó. Fala novamente comigo. Dívidas passadas. Eu sei que só isso já fez você lembrar em tempos passados que você cometeu erros, pecados, e você sabe que o salário do pecado é a morte. Fala comigo novamente. Dívidas passadas. Essa palavra nos faz lembrar o mal que nós já semeamos. Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E como toda semeadura tem uma colheita, esse sofrimento seu pode ser uma colheita de dívidas passadas, porque Deus visita a idolatria dos pais
nos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou seja, quarta geração é bisavô. Aquele pecado, aquele mal que seu bisavô fez, passou para o seu avô, que passou para o seu pai e chegou até você. Está na Bíblia, Êxodo 20, versículo 5. Eu visito a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. Fala comigo. Dívidas passadas. Eu quero, vem aqui, eu quero chamar a atenção da minha esposa, que ela não devia estar aqui, porque ela não me vê preparando a mensagem, e de repente eu começo a pregar, e ela fica impressionada e pergunta: mas nunca te vi pregando essa mensagem, de onde você tirou? Pergunta. De onde você tirou? O Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ai de mim, se não fosse o Espírito Santo de Deus. Ai de mim. E parabéns pelo livrão da madrinha, viu? É um sucesso. Parabéns. Deixa eu ver, tem aqui não, né? Tem? Tem. Ah, o livrão da madrinha aqui, ó. Ó. Nós estamos falando de dívidas passadas, e você não pode ter uma dívida na sua vida para com seu filho, para com seu neto, porque você tem a responsabilidade de ensinar seus filhos, netos e bisnetos a palavra de Deus, né? Parabéns pelo livrão, viu? É um sucesso. Deus seja louvado pela sua vida. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. A partir do versículo 14. O que tem de pessoas que no passado já procuraram feiticeiros, já foram idólatras, já deram a mão para os outros lerem, já cometeram pecados graves diante de Deus. Ah, mas não existe diante de Deus pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, mas existe consequências grandes. Lógico que tem. E consequências menores. Você conta uma mentira, tem uma consequência. Você mata uma pessoa, é outra. Você vai num feiticeiro, é outra. Todo pecado tem consequência. E há pecados que é para a morte. Porque o pecado, ele gera a desgraça da morte. As três mortes, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, elas são oriundas do pecado. Quando nós estudamos a martiologia, que é a doutrina do pecado, a parte da teologia que estuda o pecado e suas consequências, nós vemos o porquê tanta gente sofre e tanta gente não consegue sair do sofrimento. Ora e continua sofrendo, jejua e continua sofrendo, faz campanha e continua sofrendo, chora e continua sofrendo, muda de igreja e continua sofrendo, muda de novo e continua sofrendo, procura Adelino de Carvalho e continua sofrendo, procura Berenice Costa e continua sofrendo. Por quê? Porque a origem do sofrimento é que tem que ser atacada. É como você tomar um remédio para acabar com a febre
mas continua com a infecção dentro de você. Não adianta, você toma remédio analgésico, antitérmico, para acabar com a febre, diminui e depois ela volta, porque a infecção está dentro de você. Então o que precisa é debelar a infecção, acabar com a infecção. E aqui acaba. Aqui acaba. Quem não tem revelação, não sabe o que é ato profético, não sabe como lidar com o mundo espiritual. Vamos à leitura. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças para entender melhor, havia uma dívida contra mim, contra você, e constava uma ordem judicial para destruir você, para destruir o que você tem, porque você nasceu devedor, pecador. Eu nasci devedor, pecador, e ainda aumentei a minha dívida com os meus erros. Eu disse outro dia, quem foi uma vez no macumbeiro pegou espírito ruim. Uma vez que foi no feiticeiro, pegou espírito ruim. Prossigamos. O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades. Então, nossa dívida foi paga, e os cobradores da nossa dívida, os demônios, foram dispensados. Principados e potestades, espíritos das trevas, foram dispensados, foram despojados embora, perderam a batalha. E aqui diz: publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra cruz aparece aqui duas vezes. Palavra de Deus. Podeis assentar. Quem não entende do mundo espiritual, quem não tem revelação, eu quero uma cruz. Quem não tem revelação, quem não entende do mundo espiritual, quem não sabe o que é um ato profético, quem é apenas religioso, não sabe o significado de Moisés com as mãos estendidas. Quando ele estendia as mãos, o povo vencia. Quando ele abaixava, Israel perdia a guerra. Ele estendia de novo, Israel começava a vencer a guerra. Quando ele abaixava as mãos, Israel começava a perder a guerra. Então Ur e Arão, um segurou a mão de um lado, o outro segurou a mão de Moisés do outro, e Josué, que estava à frente do exército de Israel, combatendo os inimigos, venceu a batalha. E por que dois homens seguraram os braços de Moisés? Porque ele não estava aguentando ficar com os braços tantas horas, com os braços estendidos. E aquele ato profético era um ato de vitória.
O ato da espada é um ato profético de vitória. O ato de levantar a mão é um ato profético de sinalizar para Deus. Quando eu levanto a mão, eu estou sinalizando para Deus. Quando eu abro a palma da minha mão, eu estou pedindo para Deus. Quando eu levanto a minha mão, eu estou adorando a Deus. São atos proféticos. Quando eu me ajoelho, eu estou me curvando a Deus com os meus ombros, meu corpo, meus joelhos. Em Israel eles chegam a deitar no chão para dizer: ó Deus, sem o Senhor eu não fico sequer de pé, porque ao Senhor toda honra, todo louvor, toda glória. Quando Jesus cuspiu no chão, fez um barro e passou nos olhos do cego e mandou lavar no tanque de Siloé, ele não precisava fazer isso, mas ele fez porque ato profético. Jesus não precisava fazer isso, mas aquele cego precisava que Jesus fizesse isso. Quando eu pego uma cruz vazia, muito obrigado. Quando eu pego uma cruz vazia, escrevo nela o meu sofrimento e levo esta cruz à gruta que representa Jesus ressuscitado, o túmulo vazio de Jesus. Aliás, uma das primeiras revelações que eu recebi de Deus, eu era bem novinho, é que o símbolo do cristianismo deveria ser um túmulo vazio, porque morrer na cruz, muitos morreram, mas ressuscitar e deixar o túmulo vazio, só Jesus fez isso. Ele rompeu as cadeias da morte e ressuscitou. Então, quando eu pego o meu sofrimento, a minha cruz, e a Bíblia fala que foi na cruz, triunfando deles na cruz, e levo até a gruta dos milagres, eu estou dizendo: Satanás, Jesus já pagou o preço por mim na cruz, já pagou a minha dívida, e eu estou aqui para devolver a minha doença, o meu sofrimento, a minha dor. Eu estou aqui para devolver o meu fracasso, a minha derrota, porque Ele já triunfou por mim na cruz. Por isso eu canto: sim, eu amo a mensagem da cruz. Por quê? Por quê? Porque a cruz passou a simbolizar. Nenhuma pessoa vai carregar um túmulo vazio. Então a cruz passou a simbolizar, e é bíblico isso, está na Bíblia. Eu li para vocês o ato profético da cura, o ato profético do pagamento da dívida. Ele cancelou minha dívida diante de Deus. Então, se eu estou sofrendo por causa da dívida do meu bisavô, por causa da dívida do meu avô, por causa da dívida do meu pai e da minha mãe, aquilo que se chama maldições hereditárias, ou se eu estou sofrendo por causa de dívidas minhas do passado, Jesus pagou a minha dívida quando Ele derramou seu sangue por mim. Aleluia! Eu não tenho que pagar nada. Eu não tenho que pagar nada. Eu não tenho que pagar nada, porque Ele já pagou por mim. Eu tenho apenas que praticar a minha fé e corresponder o que Ele fez por mim, fazendo por Ele. Quando eu sacrifico, eu estou sacrificando numa atitude, num ato de
prática de fé, dizendo: olha, Senhor, o Senhor sacrificou por mim, eu também sacrifico pela tua obra, porque a minha fé não é hipócrita, vazia apenas de palavras, não. Jesus disse assim: este povo em vão me adoram, ensinando doutrinas de homens, se aproximam de mim com seus lábios, com as suas palavras, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós queremos receber alguma coisa de Deus, nós praticamos a nossa fé. Quando nós não queremos receber nada de Deus, nós argumentamos a nossa fé. Argumentar é falar. Um dia eu cheguei perto de uma mulher dessas igrejas fracas, que vem e sai pedindo oração: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Irmãos, eu nunca fui de iludir ninguém, porque isso não é de Deus. Eu nunca falo para a pessoa: ó, eu vou orar e Deus vai operar. Eu não falo isso, isso não é sincero. Isso não é sincero. Eu falo: eu vou orar, irmã, mas faz um propósito diante de Deus. Ela falou assim: propósito como? Eu falei: uma oferta de sacrifício. Ela falou: eu sou contra a oferta. Eu falei: irmã, pode se assentar. Ela sentou. Eu falei: ô irmã, por favor, fique de pé, que a senhora está sentada numa oferta. Pela senhora não teria essa cadeira. Ela falou: mas eu não posso nem assentar. Eu falei: não, se dependesse da senhora dar uma oferta, ia ter essa cadeira? Não ia. Não ia ter esse microfone, não ia ter esse porta-bíblia, não ia ter essa mesa linda para Deus. Na época nós pagávamos aluguel. Eu disse: e nem teria o dinheiro para pagar o aluguel da casa de Deus. Pela senhora não haveria igreja. Por isso que as portas do inferno prevalecem sobre a vida da senhora, porque a senhora não pensa como igreja. E a Bíblia diz que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Se eu penso como igreja, então eu venço as portas do inferno. Eu venço a macumba, eu venço o feitiço, eu venço o vodú, eu venço a magia negra, eu venço a bruxaria, eu venço os demônios, eu venço o mal, porque eu sou igreja. Quando o apóstolo ou quando o profeta fala assim: igreja, fique de pé. Vamos? Igreja, fique de pé. Todo mundo fica. Por quê? Porque você é igreja, eu sou igreja, eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou a esposa do Cordeiro, eu sou aquela por quem Jesus deu a vida por Ele, e eu dou minha vida para Ele. Jesus deu a vida dele por mim, e eu dou minha vida por Ele. Ele deu o sangue dele por mim, e a oferta que eu dou, ninguém dá oferta simplesmente pelo dinheiro. Para ter o dinheiro você dá o sangue no seu trabalho, ou já deu sangue para ter aposentadoria. Então quando você oferta, você está correspondendo o amor de Jesus. Profundo isso, né? Profundo isso. Glória a Deus. Poder sentar. Profundo isso. Então toda pessoa
que balança na vida, é porque não tem alicerce profundo. Eu quebrei esse braço 3 vezes. Quando eu era menino, eu era goleiro e eu tinha muita coragem, tenho. E esse aqui, uma vez que foi operado, porque eu resolvi fazer uma parede na porta do santuário sem alicerce. Coloquei muito cimento, fiz a parede sem alicerce. E aí o pessoal da companhia de água e esgoto de Belo Horizonte estava trabalhando na porta com aquele martelete e foi trepidando, 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 e a parede se soltou. E quando eu fui fechar o portãozão do santuário, santuário enorme, a parede de bloco caiu em cima de mim e meu braço quebrou e o osso saiu para fora. Fui levado para o hospital, operado. O médico falou para mim: olha, você vai ter que ficar 3 dias aqui. Quando eu voltei, era uma quinta-feira. Eu falei assim: eu tenho uma corrente na sexta, na minha igreja, doutor, me libera. Ele falou: você está louco? Você está louco? Eu te operei ontem. Foi sério? Você tem uma platina no seu corpo. Eu falei assim: se você não me liberar, falei para ele, se você não me liberar do hospital, se você não me der alta, eu fujo. Ele falou: não vou te dar alta. Eu disse: então eu vou fugir, porque eu tenho um povo que está fazendo corrente na sexta-feira, eu não tenho auxiliar, e se esse povo quebrar a corrente, eu vou ser responsável diante de Deus. E fugi, e fui lá. E estou aqui de pé, não me fez mal, e o povo recebeu bênção de Deus. Eu estava lá na frente tonto, porque eu tinha saído da sala de cirurgia um dia antes, que eu tomei anestesia geral para operar o braço. Mas por que a parede caiu? Porque ela não tinha alicerce. Há muitas pessoas que não têm profundidade espiritual. Há muito pastor pregando por aí, há muita gente pregando por aí, mas não tem profundidade espiritual, não sabe o que é um vale do sal, não sabe o que é o ato profético da cruz sendo levada no monte, não sabe o que é a força do castiçal, a força da segunda glória, não sabe o que é a força da espada levantada à meia-noite, não sabe o que é a força de um ato profético, não sabe o que é a caverna de Adulão, não sabe o que é o encontro com os anjos em Manaim que aconteceu com Jacó, não sabe o que é a pedra de Jacó, não sabe o que é a estrela de Israel, não sabe o que é a revelação de Deus, não sabe, pega no pé da letra e não sabe, lê e não entende, estuda e não entende. Eu encontrei com um professor de teologia meu, o Aguilar, pastor Aguilar. Eu falei para ele, mas o senhor me ensinou tanta coisa, e eu fui ler novamente, e é tudo diferente. Ele falou: a sua visão é outra. Eu falei: qual que é a sua visão? Ele falou: eu já perdi a fé. E eu fiquei sabendo até que ele morreu. Preste atenção uma coisa aqui, e tome muito cuidado para que isso não aconteça com você. As pessoas chegam no santuário e elas recebem bênção, e recebem cura, e recebem libertação, e recebem vitória, e recebem alegria, e recebem paz, e entram no primeiro amor e no entusiasmo, e vão subindo, e vão subindo, e vão subindo, e cada vez melhor, e vão subindo, e vão subindo, e mais vitória, e prosperidade, e
carro, casa bonita, móveis bonitos, sapato bonito, roupa bonita. Deus veste aquele miserável que chegou no santuário como um príncipe, como um rei. Aí a pessoa olha e vê que ela está por cima, e ela esquece que enquanto ela subia, o diabo ia preparando o laço, preparando o laço, preparando o laço, preparando o laço. E quando ela chegou lá em cima, o diabo olhou para ela e falou assim: lança-te daqui para baixo. E usou a Bíblia, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E ela diz assim: não, porque eu não preciso mais de fazer campanha, eu não preciso mais de fazer corrente, eu não preciso mais do Vale do Sal, eu não preciso mais de bater o sino, eu não preciso mais de dar testemunho, eu não preciso mais da Bíblia, eu não preciso mais do Espírito Santo, eu agora sou muito eu. Bum! Pula e se desgraça. Estava andando em Belo Horizonte um dia, fui no shopping, e de repente, muito difícil aconteceu, eu não ando na rua, eu vi uma pessoa que esteve no altar comigo, que eu amei profundamente, amo, e quando eu vi, eu gritei pelo nome da fulana. Ela olhou assim, achei que ela vinha me abraçar, que ela sempre gostou muito de mim, e ela saiu correndo. Passado alguns dias, uma irmã pelo WhatsApp me mandou mensagem dizendo: olha, teve uma irmã que o senhor viu na entrada do shopping e preparou para ela vir abraçar. Ela saiu correndo e ela pediu desculpas e disse que ela correu porque ela está com vergonha da situação que a vida dela ficou depois que ela saiu do reino. Estou falando uma coisa muito séria para você, você que veio pela primeira vez. Aqui Deus vai te dar tudo, tudo: saúde, paz, prosperidade, alegria, tudo. O que você não veio pedir, Deus vai te dar. Faz a sua corrente direitinho, leva a sua cruz lá no monte, faz o que tem que fazer, dança com as Miriams, se você gosta de dançar. Se você não gosta, você bate palmas. Domingo, vem participar da ceia, porque é muito importante para você ficar de pé. Todo mundo ficou impressionado com a oração que eu fiz à meia-noite, mas quem estava na caverna de Adulão viu que antes de eu orar eu tomei a ceia. Tomei a Santa Ceia antes de orar. Tomei a Santa Ceia antes de levantar a espada. Sabe por quê? Porque eu não sou louco de enfrentar os demônios da macumba, da feitiçaria, da bruxaria. Demônios que perseguem tanta gente, e que eu tenho que entrar na frente para defender minhas ovelhas, meus irmãos, minhas irmãs, defender você. Eu não sou louco de fazer isso sem a comunhão do corpo e do sangue de Jesus, que tem poder e me garante a vitória. Quem fica sem a Santa Ceia no domingo é louco, está correndo risco, porque o diabo é diabo, o demônio é demônio, mas não é burro não. Ele não é burro não. Ele não vai te atacar à toa. Ele vai preparar o laço para na hora certa te derrubar. E ainda vai derrubar
com você dizendo no Salmo 91, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Só que se você não praticar o versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a casa de Deus, aqui é o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só está à sombra quem está perto, quem está longe não está à sombra. Então, conhecimento espiritual que nós começamos a ler nos leva a enxergar que nossa dívida foi cancelada pela cruz. Então, quando nós pegamos e você vê o povo com tanta fé subindo ao monte, levando a cruz lá no Monte Manaim, é porque há um conhecimento espiritual que você também não tinha e que agora você tem. E é interessante que todas as igrejas cantam: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Toda a igreja canta e as pessoas parece que não entendem a revelação do que estão cantando, que eu tenho que levar minha cruz e trocar por uma coroa. E quem nos dá a coroa da vida é Jesus. O feiticeiro, cuidado, o feiticeiro também te dá a coroa. O bruxo também te dá a coroa. O mago do vodu também te dá a coroa. Mas é a coroa da morte. É a coroa da morte. Obedeça seu profeta. Busque o entendimento, a revelação desta palavra. E passe a viver de glória em glória, de vitória em vitória. Levantai-vos. Feche os seus olhos. Eu já fui curado no Monte Manaim, eu já recebi libertação, já recebi para mim, para os meus filhos, para os meus netos. A Bíblia diz que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Você que está começando a corrente hoje, veio pela primeira vez, leve a sério a sua fé. O que está sendo tratado aqui é mais sério do que aquilo que se trata em hospitais, em salas de cirurgias, porque aqui está sendo tratada a sua vida espiritual, sua vida física, sua saúde, sua vida sentimental, sua família, sua vida material, a sua prosperidade. Porque em Deus eu posso todas as coisas. Você pode todas as coisas. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, que esta palavra da cruz, Senhor, seja uma revelação na vida desta mulher, na vida deste homem, que se prepara para ir para o Monte Manaim, para entrar na gruta no Monte Manaim, para participar dos louvores no Monte Manaim, para te adorar, Senhor, no monte, como o povo de Israel te adorou no Monte Horebe e no Monte Sinai. Senhor, nós proclamamos a derrota dos feiticeiros, proclamamos a vergonha dos inimigos, proclamamos que batem em retirada aqueles que se levantaram contra esta mulher, contra este homem, a vergonha dos invejosos.
e proclamamos a vitória pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, que este Vale do Sal seja uma marca na vida de cada pessoa e seja uma desgraça na vida dos inimigos desta mulher, na vida deste homem, na vida de cada pessoa. Que toda derrota, toda doença, todo espírito do inferno, espírito das trevas, bata em retirada e volte, seja devolvido agora de onde veio, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos cantar um pedacinho com a cantora Sirlene Cristina. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Dê por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória entender. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Dê por uma coroa trocar.